Meus irmãos, nós temos aqui uma verdade revelada que não pode passar desapercebida. A primeira carta aos Tessalonicenses, como vimos, tem como uma das mensagens centrais o chamado à santidade, que é a nossa primeira e a maior de todas as vocações, que significa o quê? Senão a nossa união com Deus por amor. Uma pessoa santa é uma pessoa que vive unida a Deus por amor. E nesse versículo, o Espírito Santo nos exorta a termos uma santidade completa, a necessidade de que a nossa união com Deus seja completa, que todo o nosso ser se una a Deus, em outras palavras, que todo o nosso ser seja santificado. Então, a palavra vai pontuar qual é a nossa constituição humana, os principais aspectos, vamos dizer assim, que nos formam para que nós tenhamos essa dimensão de que tudo deve estar unido a Deus. A palavra faz questão de dizer que nós somos corpo, alma e espírito. É isso tudo que precisa ser santificado. É isso tudo que precisa estar unido a Deus. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Note que é um espírito com E minúsculo. Não estamos falando aqui do Espírito Santo, que é Deus. Estamos falando do espírito humano. Bom, ao longo da história, alguns compreenderam errado o que isso significava. Compreenderam errado essa passagem da Sagrada Escritura. Alguns pensaram, por exemplo, que o homem pudesse ter duas almas. Uma alma que dá vida ao corpo, chamada propriamente de alma, e uma outra responsável apenas pelo raciocínio, e essa outra alma seria o espírito. Bom, essas afirmações elas foram reprovadas pela igreja. Essas afirmações foram reprovadas pela igreja. O que é que a igreja nos ensina, então? Nós podemos verificar isso no Catecismo da Igreja Católica, que nós somos corpo e alma. Nós somos corpo e alma, de modo que há em nós uma única alma. O Catecismo vai além para nos dizer que a unidade da alma e do corpo é tão profunda, mas tão profunda que nós podemos dizer, nós podemos considerar que a alma é a forma do corpo. A alma é a forma do corpo. Que significado tem isso? Já que é uma expressão que nos ensina a entender a unidade entre corpo e alma. Nós poderíamos, por exemplo, imaginar um vidro. Imagine que um vidro ele pode dar forma a diversas coisas. Um vidro pode dar forma a um copo, um vidro pode dar forma a uma taça, o vidro pode dar forma a um castelo. Veja, são três diferentes objetos que o vidro dá forma, diz o que é aquele ser. O vidro determina este ser será um copo. O vidro determina este ser será uma jarra. Este ser será um castelo. É claro que eu estou trazendo essa comparação num nível físico, mas para a gente fazer uma analogia em relação à alma e o corpo. Então, eu posso dizer para vocês que, de um modo superior, a alma, ela dá a forma à nossa matéria. É a alma que dá vida à matéria e também é a alma que diz o que é aquele ser. É a alma que diz o que é aquele ser. Se nós fôssemos pensar no mundo inorgânico, no mundo das coisas que não têm vida, uma caixa, uma pedra, o que dá forma a esses seres é a própria matéria. Mas no mundo orgânico, no mundo dos seres vivos, quem dá forma, quem diz o que cada ser é, o que dá a vida, e o que diz o que cada ser é justamente a alma. E aqui também é importante frisar isso. Não é que haja em nós uma natureza física, a natureza corpórea, e uma natureza espiritual, a alma, unidas. É mais do que isso. A união do corpo e alma forma uma única natureza. É exatamente isso. A união do corpo e da alma forma em nós uma única natureza, a natureza humana. Bom, mas se somos então corpo e alma, apenas,
Por que que São Paulo diz corpo, alma e espírito? Essa é a provocação que eu quero fazer com vocês. Por que que São Paulo está dizendo que nós somos corpo, alma e espírito, se a igreja nos ensina que nós somos só corpo e alma? Onde é que está a diferença? Não está uma contradição entre o catecismo da igreja e a Sagrada Escritura? Calma, vamos entender isso. Tecnicamente, nós podemos dizer que a alma e espírito não diferem segundo a essência, certo? Alma e espírito não diferem segundo a essência, mas diferem segundo a potência. Tecnicamente é isso, eu vou tentar traduzir isso para vocês. A palavra-chave de compreensão é a palavra potência. Vamos lá. Assim como o nosso corpo possui órgãos, nós podemos dizer de um modo análogo que a nossa alma também possui órgãos. Os órgãos da nossa alma são chamados de potências. Pense no nosso corpo. O nosso corpo tem pulmão, rim, coração, diversos órgãos e cada um desempenha uma atividade, uma tarefa. De modo análogo, nós dizemos que a nossa alma pode ter diversos órgãos e esses órgãos, que têm o nome técnico de potências, têm diferentes capacidades. Perfeito? Existem, então, potências da alma que estão diretamente ligadas ao nosso corpo físico, como, por exemplo, as potências chamadas sensitivas. Vamos a um exemplo mais claro. Com o olho, por exemplo, nós vemos uma pessoa e se nós gostamos dessa pessoa, se essa pessoa nós amamos, então, logo que nós vemos essa pessoa, nós sentimos alegria em ver essa pessoa. Com o olho, por exemplo, nós vemos a comida e logo nós podemos sentir o desejo de comer. Então, veja, a alma, ela impulsiona o corpo a tocar o mundo material. A alma impulsiona o corpo a absorver algo do mundo material. Nosso físico, então, toca a matéria. O nosso físico recebe a matéria, mas não sozinho. Isso sempre em conjunto com a alma. Uma vez, então, que o mundo físico entra em nós pelo corpo e alma, então interiormente isso desperta em nós sentidos. Os sentidos estão na nossa alma, mas esses sentidos eles trabalham diretamente unidos ao nosso cérebro. Assim nós entendemos então que nós temos uma dimensão, vamos dizer assim, mais baixa da nossa alma, que trabalha completamente unida à nossa questão corpórea, potências que trabalham mais unidas ao nosso corpo. Por outro lado, a nossa alma possui potências, órgãos, entre aspas, que não têm nenhuma ligação direta com o corpo. São completamente imateriais, são espirituais. A essas potências espirituais dá-se o nome de espírito, espírito humano. Os filósofos, então, chamam de alma intelectiva ou racional. O espírito humano é chamado de alma intelectiva ou racional. Outras vezes, a Sagrada Escritura chama o espírito humano de mente. É muito comum a gente encontrar essa expressão, a mente humana, fazendo referência ao espírito humano. Eu trago essa ilustração aqui para vocês, esse triângulo aqui, tentando representar isso que eu quis dizer. Esse triângulo representa que nós temos uma só natureza, nós somos corpo e alma, uma só coisa, bem unida. E aqui nós temos essa setinha do meio que faz a ligação entre alma e espírito, mostrando que existe uma unidade perfeita. Então, nós somos corpo e possuímos alma, de tal forma que a alma possui uma dimensão espiritual, que é imaterial, e uma dimensão que trabalha completamente ligada ao corpo. Então, as potências espirituais e as potências não espirituais, ok? De uma forma geral, de uma forma prática, é essa nossa constituição, é essa nossa antropologia. E como nós podemos observar, quem puder dar uma olhadinha aí, volta um pouco a sua Bíblia na carta aos Efésios, que a carta aos Efésios vai complementar isso que eu dizia. Lá no capítulo 4, no versículo 23, a palavra fala assim, ó:
precisais renovar-vos pela transformação espiritual. Olha, precisais renovar-vos pela vossa transformação espiritual de vossa mente. Transformação espiritual de vossa mente. A própria palavra faz questão muitas vezes de chamar esse nosso espírito humano de mente. Santo Tomás de Aquino, ele ensina que o espírito humano, esse espírito, essa mente humana, é composta de inteligência, memória e vontade. A grande composição desse nosso espírito humano é isso: as potências da inteligência, da memória e vontade. O que é isso? A inteligência é a capacidade de conhecer a verdade das coisas. Pela inteligência, nós captamos o conceito abstrato das coisas, nós emitimos juízo, se algo é bom, se algo é ruim. Pela inteligência, nós raciocinamos. Resumindo, a inteligência é a potência para conhecer o que é e para conhecer qual o sentido das coisas. É fundamental compreender essa potência aqui no nosso projeto. Repito, é a potência para conhecer o que é cada coisa e qual o sentido das coisas. A memória intelectiva, por sua vez, é o nosso grande HD, onde nós armazenamos aquilo que a nossa inteligência descobriu. Eu abro um parênteses para dizer que nós temos uma outra memória, hoje eu não vou explorar tanto isso, mais ligada aos aspectos corpóreos. Mas a nossa memória intelectiva, ela é o nosso grande HD, onde nós armazenamos aquilo que a inteligência descobriu. Já a última das potências, a vontade, é onde se efetiva o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha final. É a potência do desejo infinito. É a potência que tem o poder de arrastar o nosso ser na direção do objeto desejado, na direção do objeto amado. Então é assim que funciona. A inteligência conhece o sentido das coisas e a vontade direciona ou deve direcionar o nosso ser na direção de uma vida com sentido. Talvez você esteja dizendo, por que o Leandro está trazendo todas essas coisas para essa aula? Qual é a sua intenção? É simples. Porque quando nós penetramos nessa verdade revelada de que possuímos um espírito, uma mente, nós assimilamos aquilo que Deus quis para nós. Deus nos fez seres inteligentes. Ele nos deu um dom superior, o dom de conhecer as coisas e conhecer os seus sentidos, e o dom de escolher a partir deste conhecimento. Nós temos sim uma realidade corpórea, nós temos sim potências da nossa alma ligadas ao nosso corpo, os nossos sentidos, os nossos desejos, como acontece também com os animais, mas Deus nos deu um espírito, algo superior. Isso significa que nós devemos ter uma vida espiritual, no sentido também de ter uma vida racional, viver a partir do sentido. Trazendo um exemplo aqui para facilitar o que eu quero dizer. Pense no animal, num cachorro, por exemplo. Ele possui corpo e alma também, mas a sua alma não possui essa dimensão espiritual. Um cachorro não possui o espírito. Por isso o cachorro, ele sente alegria, tristeza, dor como nós, deseja o alimento, deseja o sexo, ele foge dos medos, ele foge dos perigos, ele foge da dor, sim. Veja que isso tudo que o animal faz se parece conosco. Mas tudo isso está nessa parte baixa da alma ligada ao corpo. Tudo o que ele faz só está ligado ao mundo físico. Se ele come, se ele recebe um carinho do seu dono, se ele se reproduz, se ele está longe da dor, então o animal ele vive realizado. Porque essa é a sua forma de vida, essa é a vida que Deus deu, esse é o formato da sua alma. Mais um exemplo para tornar isso ainda mais claro. Se pensar que tem uma panela de água quente, o cachorro vem e encosta o focinho para cheirar aquilo que estava na panela. E claro, ele vai queimar o focinho.
ele vai sentir dor, ele vai sentir um desejo de fugir dali, ele vai sair correndo e muito provavelmente nunca mais ele vai se aproximar daquela panela, porque ele vai armazenar na memória dele, que não é nessa memória intelectiva, uma memória mais ligada ao corpo, um sentimento de que aquilo gera dor, de que aquilo é bom, ele fica longe. Então, ele gerou um trauma na vida dele, vamos dizer assim. O ser humano, não. O princípio da operação até é parecido. O ser humano vai, por exemplo, e coloca a mão numa panela com água quente, ele sente dor, ele quer tirar a mão dali correndo. Veja que o princípio da operação, até o trauma que gera, é parecido com o do animal. Mas logo em seguida, depois que o ser humano colocou a mão na panela, ele começa a fazer perguntas. Por que é que isso me queimou? Por que o fogo é quente? Por que a panela ficou quente? O ser humano, parece óbvio isso que eu estou dizendo, mas o ser humano ele busca uma razão. E ao buscar a razão, ele é inclusive capaz de fazer ciência. Então o ser humano começa a desenvolver uma panela que tenha cabo, uma panela de madeira, um fogão organizado, algo que não queime, ou então simplesmente ele pensa, eu vou pegar um pano, que se eu pegar essa panela com um pano, eu consigo administrar isso não vai me queimar. Veja que o princípio da operação é parecido, mas o ser humano é capaz de conhecer as coisas e buscar o sentido. O ser humano é capaz, inclusive, de fazer ciência, porque nós temos essa dimensão espiritual. Por isso, note, a vida para nós humanos não é apenas respirar e ter os nutrientes correndo pelo corpo, como na vida de uma árvore. Nem sequer é apenas se movimentar e sentir as coisas para fugir ou buscar por instinto, como é um animal. Não. A vida humana é uma vida que contém tudo isso, é verdade. Mas, além disso, uma vida que vai além disso, uma vida que exige de nós um sentido, uma razão para viver. Não basta respirar, ter uma vida vegetativa funcionando. Não basta o movimento, fugir das coisas, desejar como um animal. Não. A vida humana, ela exige de nós um sentido, uma razão para viver, justamente porque nós temos um espírito humano, uma mente humana que Deus nos deu. Então, quando nós falamos de vida intelectual, não estamos falando apenas de um sujeito que entrou numa universidade. Presta atenção nisso. Quando falamos de vida intelectual, não estamos falando apenas de um sujeito que entrou numa universidade. Alguém que recebe uma bolsa para pesquisa, para uma vida acadêmica, isso também é vida intelectual. Mas a vida intelectual é mais do que isso. A vida intelectual está na essência daquilo que nós somos. Deus nos fez para conhecer, para refletir, para encontrar o sentido das coisas e viver a partir do sentido. A vida intelectual é em si a vida propriamente humana, a vida que Deus nos deu. Quando nós falamos de a vida acadêmica, de universidade, de pesquisa, esse tipo de vida é uma vocação específica. Por isso, tanto um universitário quanto uma velhinha camponesa são chamados à vida intelectual, mesmo que seja uma vida em diferentes níveis. Bom, para finalizar essa primeira parte da aula, agora que nós entendemos a raiz da vida intelectual, à luz da palavra de Deus, nós podemos voltar para o nosso livro base, para o capítulo 2, onde nesse capítulo Sertilanges vai descrever as virtudes necessárias para bem desenvolver a vida intelectual. O primeiro tópico que o Sertilanges nos apresenta nesse capítulo 2, ele chama de as virtudes comuns. Quando nós falamos de virtudes, nós estamos falando de hábitos para praticar o bem. Um resumão de virtudes é isso: hábitos para praticar o bem. O jovem, por exemplo, que nunca arruma a sua cama, quando ele acorda, se a mãe grita, arruma a sua cama, se a mãe cobra isso, ele até pode fazer, mas ele acaba fazendo com uma certa resistência. Agora, se ele começa a fazer isso todos os dias, às vezes ele entra para o exército, e no exército ele é obrigado a fazer isso todos os dias. Então, se ele começa a fazer isso todos os dias, ele adquire um hábito. E, naturalmente, ele começa a fazer isso sem um peso algum.
Agora não precisa só a mãe ficar gritando, faz, ai meu Deus, que chatice. Não, naturalmente ele acorda e já faz aquilo, se torna algo natural. O jovem que pode fazer, arrumar a sua cama, por exemplo, mas não se importa em ajudar a casa, nem se importa com aquilo que a sua mãe faz, não se importa com a sua cama, isso revela uma certa enfermidade espiritual. Nós podemos verificar que ele é preguiçoso, que ele não é colaborativo, talvez que ele é orgulhoso, é só o seu jeito de pensar as coisas. Mas, por outro lado, aquele que tem o hábito de fazer isso, que possui o hábito simples, eu estou trazendo um exemplo até bobo, de arrumar a cama, nós vamos verificar que essa pessoa que tem esse hábito, ele tem um certo estado de saúde espiritual. E isso nos demonstra que ele não é preguiçoso, que ele é uma pessoa colaborativa, que ele não pensa apenas em si mesmo, que ele é capaz de ouvir aquilo que os outros falam. Veja que um hábito nos mostra um estado de saúde espiritual. Isso quer dizer, então, que estamos falando aqui de hábitos que contribuem para uma autêntica vida intelectual. E esses hábitos indicam que qual é o estado de saúde da nossa alma. Uma alma doente é uma alma recheada de vícios. Uma alma sadia é uma alma repleta de virtudes. E para que a vida intelectual se desenvolva, não basta apenas que tenhamos virtudes ligadas ao nosso espírito, à nossa potência da inteligência, do intelecto. Isso também. Nós precisamos de virtudes ligadas diretamente ao nosso espírito, ao nosso intelecto, sim, mas nós também precisamos de virtudes ligadas à nossa alma e ao nosso corpo. O nosso estado de saúde, ele passa por uma autêntica unidade da vida. Essa unidade é dada pelo amor. Todo o nosso ser, alma e espírito devem ser direcionados para aquilo que nós amamos. Se você, por exemplo, vai no gastro, porque sente dores no estômago, no médico que cuida do estômago, não basta o médico fazer um exame de endoscopia e te dar um remédio. Tá bom, isso é um princípio, isso é importante, mas só isso não basta. O médico ele precisa buscar as causas, o motivo por que é que o seu estômago está ferido. Ele precisa entender, por exemplo, como é que você se alimenta. Talvez ele precise entender alguma questão da sua genética, se você é uma pessoa que tem muito estresse. Às vezes, para ser curado, uma pessoa precisa passar por um processo de realimentação, de cuidado de estresse, porque é isso que está gerando aquela ferida no estômago. Tomar só o remédio para dar uma melhorada no estômago, para cicatrizar o estômago, dá uma ajudada, mas ele precisa matar o mal, a raiz da coisa. Da mesma forma, nós podemos estar com uma doença onde nós temos uma dificuldade de desenvolver uma vida intelectual, mas essa doença não está somente alojada ali na questão do nosso espírito, ali na nossa potência intelectiva. Às vezes a raiz das nossas doenças estão alojadas em outros lugares e nós precisamos perceber isso. Por isso, Sertilanges vai dizer quais são os inimigos do nosso saber. Quais são as doenças ou as raízes das nossas doenças que podem impedir de termos uma verdadeira vida intelectual? Ele vai citar algumas delas. Por exemplo, a estultice, que seria a famosa burrice num português escrachado, que seria uma doença da alma ligada diretamente à nossa potência intelectiva, ao nosso espírito. Mas aí ele começa a citar outras doenças espirituais que não estão diretamente ligadas ou diretamente alojadas no nosso espírito, mas que influenciam a nossa vida intelectual. A primeira que ele começa citando é a preguiça. Ele diz que a preguiça é um inimigo que mata os dons. É uma doença que mata todos os dons. Depois ele cita a sensualidade. É um inimigo que enfraquece, prostra o nosso corpo. É um inimigo que toma e torna a nossa imaginação algo obscurecido, escuro, embota a nossa inteligência e dissipa a nossa memória. Um outro inimigo, uma outra doença espiritual é o orgulho, pior de todos. É um inimigo que, ora, deslumbra a nossa vida e, ora, obscurece a nossa vida.
faz com que nos coloquemos como centro das coisas, e assim nós perdemos o senso da universalidade das coisas. Por isso que dificulta tanto a compreensão, a vida intelectual de quem é tão orgulhoso. A inveja é outro inimigo. É um inimigo que recusa obstinadamente uma luz vinda de outro e, claro, nos fecha para o conhecimento. Uma outra doença, um outro inimigo que ele cita é a irritação. É um inimigo que nos faz rejeitar as críticas e nos faz pessoas apegadas ao erro. Um exemplo que eu trago para fechar essa parte das virtudes é através dessa imagem aqui. Esse é um quadro, uma pintura que retrata uma passagem da vida de Santo Tomás de Aquino. Em sua biografia, nós vamos estudar que ele queria entrar para a ordem dos dominicanos, levar uma vida de pobreza, inteiramente voltada a Deus, e os seus pais até aceitavam que ele tivesse uma vida religiosa, mas não queriam que ele entrasse numa ordem de desapego, eles queriam ainda o poder, a riqueza, e os seus pais tentaram fazer de tudo para tirar ele de cabeça, então, de entrar para esse negócio de vida inteiramente voltada para Deus. E num dos seus episódios da vida, os seus pais confabulam com seus irmãos algo curioso. Eles trancaram quase que por 2 anos Santo Tomás numa espécie de uma torre para ver se ele tirava isso de ideia de abandonar a vida voltada para Deus. E num dia muito frio, esses irmãos pensaram a seguinte estratégia: a gente vai tirar isso de cabeça dele da seguinte forma: a gente vai arrumar uma mulher muito bonita, uma prostituta, nós vamos entrar com essa mulher lá onde ele está, trancado, e aí ele vai ter relações com essa mulher, porque ele não vai resistir, e é claro, isso vai fazer ele abandonar essa ideia de vida religiosa. E o que aconteceu? Eles levaram essa prostituta onde ele estava, mas no exato momento em que a mulher entrou, ele foi até a fogueira onde ele havia acendido, porque era uma noite muito fria, ele pegou um pedaço de madeira, um pedaço de tição, e foi para cima daquela mulher, que saiu correndo, fugiu dali como o diabo foge da cruz. E logo em seguida, depois que a mulher foi embora, diz a sua biografia que ele pegou aquele pedaço de tição, fez uma cruz na parede, é isso que essa imagem está tentando retratar aí. Ele fez uma cruz na parede, se ajoelhou diante da cruz, se prostrando diante dela, dizendo que toda a sua vida estava consagrada a Deus, a sua castidade era de Deus. Então conta a tradição que anjos vieram naquele momento e colocaram nele uma espécie de cinta, símbolo, que é um símbolo da castidade. É um material que ninguém sabe o que existe nesse material um nó que ninguém consegue desatar, e com este episódio de Santo Tomás de Aquino na sua vida, assim como acontece na vida de Santo Agostinho também, esse episódio nos mostra que existe uma ligação muito, mas muito profunda entre a virtude da sabedoria e a castidade. Ele mesmo, nos seus escritos, mais à frente, vai nos mostrar isso, que a famosa luxúria gera aquilo que nós chamamos de burrice, ao passo que a castidade abre as portas para a sabedoria. Isso nos faz afirmar que para ter uma autêntica vida intelectual, nós precisamos das virtudes espirituais e também das virtudes morais. O segundo ponto que Sete Langes nos apresenta é a vida própria do intelectual. A vida própria do intelectual. Uma vez que entendemos a necessidade das virtudes, de modo geral, o autor, no segundo tópico, aponta a virtude própria do intelectual, que é a virtude da estudiosidade. Veja, nós falamos de diversas virtudes ligadas à nossa alma, ao nosso espírito, que contribuem para uma vida intelectual, mas uma virtude é específica de quem tem a vida intelectual. É a virtude da estudiosidade. Simplesmente é a virtude do estudo. Que significa o quê, então? Significa voltar o nosso espírito com intensidade na direção de um objeto para conhecê-lo. Não a um nível físico apenas, mas conhecer o seu significado. Essa virtude implica numa boa curiosidade para conhecer as coisas.
Veja, se nós estamos falando de virtude, não é apenas algo que se faz uma vez na vida. Um dia eu voltei o meu espírito para entender aquele objeto, conhecer o significado daquela coisa. Não, nós estamos falando de um hábito. Virtude é um hábito. A virtude da estudiosidade. Para Santo Tomás, a virtude da estudiosidade, ela está inteiramente ligada à virtude da temperança. Por isso que eu trouxe esse episódio da vida dele, onde ele fala da temperança, da castidade, que nos revela a respeito disso. O nosso estudo, ele precisa do devido tempero. Pense numa comida sem sal ou com muito sal. Nos dois casos é ruim. Da mesma forma, a falta de estudo ou o excesso do estudo nos fazem mal. Nos fazem mal. Nós corremos o risco de ser negligentes na vida de estudo ou o risco de cair no outro oposto, que na outra extremidade, que é a curiosidade vã. A curiosidade vã pode levar ao vício do estudo, que traz o desequilíbrio, e é um desequilíbrio tão grande que a pessoa esquece que ela é um homem, que existem outros deveres além do estudo. Um médico que negligencia os estudos para prestar um socorro urgente, ou um jovem, por exemplo, que abandona a cultura de estudo de mais alto grau, a vida erudita, para exercer um ofício próximo à sua família, para ajudar a sua família, ele não está abandonando a sua vida intelectual, mas muito pelo contrário, está unindo o intelecto à verdade prática. Esse exemplo que traz certidões, ele tira um peso muito grande das nossas costas. Eu repito, um médico, se ele abandona o seu estudo e vai prestar um socorro para quem é necessitado de madrugada naquele momento, ele não está abandonando a sua vida intelectual, mas ele está fazendo um grande bem. Também cai na curiosidade vã, nos diz Santo Tomás, aqueles que buscam mais do que a sua própria força, aquilo que nós podemos alcançar mais do que a nossa própria força. Ele não está falando, atenção, o nosso autor não está falando de não pensar alto, de não sonhar grandes coisas, mas ele está falando de planejar metas impossíveis. Quando nós planejamos coisas impossíveis, isso nos leva à frustração na nossa vida intelectual. Por isso que ele traz o conselho de Santo Tomás. Se quer atingir o mar, entre pelos regatos, ou seja, pelos córregos, pelos riachos. Para não cair nesse tipo de erro, nós precisamos então de uma autoavaliação. Quais são as bases intelectuais que já temos? Será que eu dou conta de avançar para esse ponto sem um outro ponto intermediário? Será que eu consigo dar esse tipo de salto ou eu preciso dar um salto intermediário para alcançar aqui? E eu trago tudo isso para citar uma grande dica de Sertilanges, com a qual ele finaliza esse ponto, que é a caminhada em grupo. Caminhar sozinho faz a gente errar os passos iniciais, mas um grupo de pessoas, como nós estamos fazendo aqui, principalmente quando contém pessoas que já estão caminhando, esse grupo pode nos mostrar quais são os passos iniciais e os nossos passos intermediários para atingir os nossos grandes sonhos, os nossos grandes objetivos. A grande dica que Sertilanges traz para que a gente tenha essa temperança também, para que a gente não busque algo mais do que a nossa própria força, para que a gente não caia no vício do estudo e tenha essa vida temperada, é justamente caminhar em grupo. O grupo, a comunidade, ela nos alerta a respeito disso e nos dá os passos adequados. O terceiro ponto e penúltimo do capítulo 1 é o espírito de oração. Uma das precauções que o autor nos mostra é o cuidado que devemos ter de não pôr toda a curiosidade nos objetos inferiores em detrimento do superior. Por isso eu fiz questão de colocar até em vermelho aí. Objetos inferiores em detrimento do superior. É o grande cuidado que nós devemos ter. Santo Agostinho, a respeito disso, ele diz que nós temos uma única razão.
mas que pode agir de modo superior ou inferior. A razão superior é a que se volta para o conhecimento das coisas eternas, ao passo que a razão inferior é a razão que se volta para as coisas temporais. Veja, não esqueça disso. Nós devemos sim dedicar tempo também às coisas temporais. Nós estamos no mundo, o verbo se fez carne, isso é verdade. Nós devemos nos dedicar também às ciências, até porque as coisas temporais são reflexo das coisas eternas. Mas atenção, o homem que não se dedica a um conhecimento das coisas eternas, o homem que se fecha apenas no conhecimento das coisas materiais, ele é um trapaceiro. Ele comete um abuso com a razão, pois se as coisas temporais são reflexo da verdade, reflexo das coisas eternas, então nós precisamos sim também de momentos onde nós voltamos inteiramente o nosso espírito, a nossa inteligência, diretamente para as coisas eternas. E claro, a principal forma de voltar o nosso ser para o conhecimento das coisas eternas, a principal forma de conhecer as coisas eternas, de dar um sentido para as coisas materiais, é através da oração. Nós não podemos negligenciar isso. O hóspede interior habita em nós. E esse hóspede interior que está em nós é o próprio Deus. Deus habita no interior do nosso ser, do nosso espírito, e nós devemos nos voltar a Ele para conhecer as verdades eternas. Por isso vai dizer Santo Tomás: não abandone jamais a oração. É a grande dica, a maior de todas as dicas que ele traz para quem quer ter a vida intelectual. Não abandone jamais a oração. Ali, meus irmãos, no mais elevado da alma humana, no centro do nosso coração, nas profundezas do nosso ser, mora um mestre interior, um mestre com um M maiúsculo, que é o próprio Deus. Ele habita ali pela ação do Espírito Santo. O nosso intelecto, que constantemente se volta para conhecer as coisas temporais, aquilo que a alma captou, deve diariamente se voltar para este lugar onde Deus habita buscando conhecê-lo. É claro, o intelecto não será capaz de atingir a Deus por si mesmo, não. Mas quando fazemos isso com humildade, então o próprio Deus que mora em nós, ele abre a cortina dos santos. Ele abre o véu do nosso espírito e nos convida a entrar. Ele mesmo nos conduz por um caminho que não conhecíamos. E então o templo de Deus, que é o nosso ser, que é a nossa alma, vai se enchendo, se enchendo da fumaça do Espírito Santo, e o nosso espírito humano começa a contemplar a verdade, que é o próprio Deus, que se revela interiormente dentro de cada um de nós. Meus irmãos, essa é a beleza da vida de oração. A vida de oração nos leva para o mais alto grau da vida intelectual, que é conhecer a Deus e a refletir as coisas de Deus. Não apenas com uma razão inferior, mas com uma razão mais elevada, porque Deus se revela a nós através da vida de oração. E para fechar, o último capítulo, o último ponto desse capítulo 2 é a disciplina do corpo. O capítulo encerra falando dos cuidados do corpo. Nós somos corpo e alma. Nós falamos de virtudes ligadas à nossa alma e ao nosso espírito, os cuidados da alma e do espírito. E também não podemos abandonar que nós temos uma realidade corpórea. Isso é muito simples. Quando você fica doente, veja que você tem dificuldade de desenvolver tarefas intelectuais, seja no nível da oração, ou seja no pensamento das coisas do mundo. Isso acontece. Quando a gente está doente, passando por um problema, a gente tem dificuldade de rezar. Se nós estivermos numa época de prova e nós ficamos doentes, nós temos dificuldade de estudar, porque também o corpo afeta a nossa vida intelectual, porque somos uma unidade. Dessa forma, então, o intelectual ele é chamado também a cuidar da sua saúde. Nós não podemos desprezar o nosso corpo. O ideal é sempre uma alma sã e um corpo sã. Por isso,
o autor traz algumas dicas, como, por exemplo, estudar em ambientes arejados. O exercício depois dos nossos trabalhos diários é fundamental. Cuidar da nossa postura, uma boa alimentação, cuidar do sono. Tudo isso não é inútil, mas tudo isso contribui para uma vida intelectual. E nós fechamos com uma frase extraordinária do nosso autor que diz o seguinte: amigo dos prazeres é inimigo do próprio corpo e, por consequência, da alma. Quem obedece à carne se torna carne e não atinge o precioso que é a vida no espírito, que dá sentido até a própria carne. Quero fechar com essa expressão. Terceira parte nossa, a gente vai refletir a parte da filosofia, né? Deixa eu abrir aqui, para a gente começar aqui, e aí depois a gente partir para as perguntas, que tem algumas aí, tá, Leandro? Se quiser dar uma olhada, tem 2 perguntinhas aí para pensar, tá bom? Bom, a terceira parte da nossa aula, né? A primeira foi a exegese, a partir da carta aos Tessalonicenses, a segunda parte, a leitura do 2º capítulo, né? E a terceira, a filosofia. E o grande desafio para nós na filosofia, nessa jornada que a gente começou semana passada, e tem algumas outras semanas por fazer, é chegar ao conhecimento de Deus pela razão. Né? Entender que essa razão que o Leandro tão bem trabalhou com a gente, que é parte da nossa natureza, ela é possível de se alcançar Deus. Né? E é interessante a gente entender que essa busca pelo conhecimento de Deus, ela é anterior à própria encarnação do Verbo. E mesmo entre os pagãos, a gente já tem uma busca pelo conhecimento de algo transcendente, de algo que está além do físico, daquilo que na semana passada a gente chamou de metafísica. Pois bem, eu não lembro se ano passado eu comentei isso, mas vale reforçar. Em 2011, o Papa Bento XVI, no parlamento alemão, ele fez um discurso onde ele dizia que a humanidade ela vai encontrar um sentido para a sua existência quando ela se voltar para Atenas, Roma e Jerusalém. O Papa Emérito Bento XVI apontou qual é a base que sustenta a sociedade. Jerusalém, pela cultura judaico-cristã, Roma, pelo direito e a legislação romana, e Atenas, pela filosofia. Sem a filosofia, o direito e os costumes, a sociedade ela entra em ruína. Aliás, quando a gente olha para essa sociedade pós-moderna, a gente percebe que é exatamente essas 3 bases que o homem que nega a Deus tem atacado. O homem tem atacado a fé, a cultura judaico-cristã ocidental, o direito, a tradição romana, que nos trouxe até aqui, e a filosofia metafísica, a filosofia que transcende os sentidos. Então, ao atacar essas 3 bases, o homem ele destrói a si mesmo. Né? O Papa Bento XVI deixou claro que nós só vamos encontrar um caminho quando nós nos voltarmos para Atenas, para Roma e para Jerusalém. Mas por que Atenas? Por que a filosofia? O Peter Kraft, um autor que a gente está trabalhando com a turma 2, ele tem um momento que ele fala que Deus aguardou toda a construção, a consolidação da filosofia para que o verbo se encarnasse, para que Jesus fosse a própria filosofia. Antes da encarnação do verbo, 600 anos antes de Jesus vir à Terra e o verbo se encarnar e ser imolado e nos dar a salvação, a filosofia se desenvolveu. E é interessante que os filósofos gregos, eles já buscavam explicar a existência de Deus. Já havia por parte dos gregos clássicos a busca não pelo Deus que nós conhecemos, por isso que eu coloco Deus entre aspas, mas a busca por uma primeira causa para todas as coisas. E qual foi o limite?
o que atrapalhou os gregos a chegar ao conhecimento do Deus verdadeiro? Os gregos não tinham a revelação em suas mãos. Não havia para os gregos a revelação de Cristo, porque o Verbo não havia se encarnado ainda. Mas é interessante que a busca que eles fazem pela existência desse transcendente, desse metafísico, é algo que depois a gente, pela revelação, vai conseguir chegar. Eles não têm culpa, porque o Verbo ainda não tinha se encarnado. Então, eles intuíram, olha que o quanto a filosofia é rica. Eles intuíram a existência de um Deus. E disseram, olha, existe algo transcendente que organizou todas as coisas, que é a primeira causa, a gente vai ver isso já já, que é um ser supremo que governa a humanidade. Só que a gente ainda não sabe que ser é esse. Platão vai dar um nome, Aristóteles vai dar outro nome. Quando o Verbo se encarna e aí a patrística começa a se formar a partir dos padres apologéticos, até chegar em Santo Agostinho, esse mistério da revelação se faz completo. Mas então nessa aula de hoje eu quero trabalhar com vocês como os gregos, pela razão, intuíram a existência de um Deus. E é importante vocês entenderem isso, porque quando a gente começar a falar de Santo Agostinho e quando a gente começar a falar de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho é profundamente influenciado por Platão. Santo Tomás de Aquino é profundamente influenciado por Aristóteles. Profundamente. Então, o que a igreja faz na Idade Média? Ela vai lá nos gregos que intuíram a existência de um Deus e atribuem a Deus o conhecimento que os gregos intuíram. Então, beleza. O que faltou a eles, nós temos. O Verbo encarnado. Por isso que eu volto no que eu disse há pouco. A plenitude dos tempos, ela aconteceu após o surgimento da filosofia, para que Jesus fosse a própria filosofia. Mas vamos entender como, então, que Platão entende a existência de Deus, e ele vai influenciar Agostinho, e depois como que Aristóteles entende a existência de Deus, ele vai influenciar Santo Tomás de Aquino. Platão, ele intui a existência de um ser supremo. Entendam que Platão, ele nasce no ano de 430 a.C., morre no ano de 354 a.C., tá? Então ele está 400 anos antes de Cristo. A revelação de Deus não chegou para eles, para os gregos clássicos, mas ainda assim eles intuíram. Platão, ele fala de 3 coisas que aproximam o homem de Deus. Primeiro, ele vai falar que existe um bem supremo. Ele até dá um nome para esse bem supremo, ele chama esse bem supremo de Uno. E você que está anotando, não esqueçam de escrever bem com B maiúsculo. Porque quando os gregos falam de bem com B maiúsculo, eles estão falando de um bem transcendente, de um bem que está em uma outra realidade que não a nossa. É um bem supremo, é um bem maior. Platão intui que esse uno, ele é o princípio que explica todas as coisas. Esse uno, para Platão, ele não pertence a esse mundo imperfeito que a gente habita. Esse ser supremo, esse uno, ele pertence àquilo que Platão chama de mundo das ideias, que é o mundo que está além do mundo dos sentidos. Tudo que a gente vive nesse mundo é imperfeito. Tudo que a gente vive nesse mundo, ele é transitório. Todas as coisas que nós experienciamos nesse mundo, elas nada mais são do que uma cópia daquilo que habita o mundo das ideias. E esse ser supremo governa esse mundo que nós vivemos, deste mundo das ideias. E o homem, à medida que desenvolve o conhecimento, ele se aproxima do mundo das ideias. Gente, só faltou a revelação. Por que é o mundo das ideias, se não o reino de Deus? Santo Agostinho vai dizer. Quem é esse bem com B maiúsculo, se não o próprio Deus?
Então, à medida que o homem conhece, ele se aproxima do mundo das ideias. Naturalmente. À medida que o homem conhece e ama a Deus, Catecismo da Igreja Católica, ele se aproxima do reino de Deus. Então, Platão vai dizer de um uno, que como nós o alcançamos? Ele vai escrever no livro chamado A República 3 importantes alegorias. E essas alegorias, para Platão, é o processo que nos leva para o mundo das ideias. Logo, nos leva a conhecer o bem supremo. Nos leva a conhecer esse uno. Uma primeira alegoria, Platão chama de alegoria da linha. Olha que interessante. O que diz a alegoria da linha? Para Platão, o que divide o mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, imperfeito, do mundo das ideias, é uma linha tênue, uma linha fina. Existe uma linha que separa os dois mundos. O homem que conhece esse bem supremo, que atingiu o conhecimento, é o homem que atravessa essa linha, é o homem que transpassa essa linha. Nós que estamos presos ao mundo sensível, precisamos dar um passo, atravessar essa linha para atingir o mundo das ideias. E a essa alegoria, Platão vai chamar de alegoria da linha. Que numa visão mística, teológica, cristã, nós poderíamos dizer que é o véu que se rasgou e as portas da eternidade se abriram para nós com a salvação em Jesus Cristo. Mas faltou a Platão a revelação. Depois ele vai dizer da alegoria do sol. O que é o sol? Platão diz que o sol é filho do bem. O sol é o filho desse ser que criou todas as coisas. O sol é filho desse uno. E o sol, segundo Platão, é aquele que vai iluminar a minha consciência. Veja que maravilhoso. O sol, ele vai iluminar a minha consciência para que eu possa atravessar essa linha. É o sol, filho do bem, que leva o homem para o mundo das ideias. Quando Santo Agostinho lê isso, ele vai desenvolver uma teoria chamada teoria da iluminação divina. Quando ele vai dizer que em Deus, Cristo é a luz que ilumina a nossa consciência em direção a Deus. Na escuridão do pecado, o homem não consegue atravessar a linha e chegar no reino de Deus. Então, a alegoria do sol, ele diz que o sol é filho do bem. Então, o sol é aquilo que vai iluminar a minha consciência e me levar para o uno, para o bem supremo. E aí ele escreve uma terceira alegoria que ele chama de alegoria da caverna. E o que é a alegoria da caverna? Platão vai dizer o seguinte: os homens viviam presos ao fundo de uma caverna, amarrados, acorrentados, de costas para a saída da caverna. Aliás, eles nem sabiam que a caverna tinha uma saída, e ficavam vendo as sombras projetadas na parede da caverna. E aqueles homens presos, eles acreditavam que aquelas sombras que estavam sendo projetadas na parede eram a verdade, eram a realidade. Um dia, um homem, iluminado pela luz que entrava na caverna, decide seguir esse feixe de luz e ele descobre que a verdade está do lado de fora da caverna. Que aquilo que eles vivem no fundo da caverna é uma vida de ilusão. É uma cópia imperfeita daquilo que está do lado de fora da caverna. E é necessário ao homem quebrar a corrente que o prende ao fundo da caverna para que ele possa descobrir o mundo da verdade, que é o lado de fora, que é o mundo das ideias. O que são as correntes? Nos diz Santo Agostinho. As correntes são o pecado, que nos prendem no fundo da caverna, que é a vida sem Deus. O homem, iluminado pela luz, pelo sol, por Cristo, sai para o lado de fora da caverna e descobre o reino de Deus. Então, aqui, Santo Agostinho pega essa ideia do Platão e atribui a revelação de Cristo a essa tese. Porque, como eu disse no começo, faltava aos gregos a revelação.
Portanto, o que Platão faz? Ele intui a existência de algo que de fato existe. Mas ele só não tinha chegado na verdade do que seria isso, que seria o reino de Deus. Depois, Platão, ainda falando da existência desse bem supremo, ele vai falar de um ser que ele batiza de demiurgo. Demiurgo é o ser que é mediador entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Demiurgo, segundo Platão, é aquele que, junto com o bem supremo, criou o mundo e criou todas as coisas. Vejam, o mediador que está entre o Sol, que é filho do bem, e o próprio bem. E que, junto com o Sol e o bem, criou todas as coisas. E aí, Platão nos leva à seguinte pergunta: por que o bem criou o mundo? Por que esse mundo foi criado de forma imperfeita? Por que o mundo é imperfeito? Por que, vamos trazer para uma visão mística, por que Deus criou o mundo? Platão, sem a revelação, conclui: o mundo foi criado por amor ao bem. O bem criou o mundo e colocou nesse mundo sensível os homens, para que os homens pudessem conhecer e amar o bem. Gente, pega o início do Catecismo da Igreja Católica. O homem foi criado para conhecer e amar a Deus. A vida do homem nesse mundo sensível é uma busca pelo conhecimento e pelo amor a esse bem. Então, nada mais é do que a própria mística da fé, sem a revelação. Quando Santo Agostinho lê isso, ele fala: é exatamente o ponto que eu precisava para justificar a existência de Deus. Porque se o mundo sensível foi criado por amor ao bem, e se eu já entendi pela revelação que esse bem é o próprio Deus, então o mundo sensível foi criado para que o homem pudesse conhecer e amar a Deus. Portanto, é possível chegar em Deus pela razão. Um terceiro aspecto importante de Platão é quando ele desenvolve a teoria da reminiscência. Platão entende que a verdade em si, ela não está no corpo, porque o corpo pertence ao mundo sensível. O corpo ele é transitório. A verdade, ela está na alma. Quem vai conseguir alcançar e chegar no mundo das ideias é a alma. Existe uma marca em nossa alma, e aí o Leandrinho falou isso perfeitamente na aula, na parte dele da exegese de Tessalonicenses, a ideia da alma, que possibilita conhecer, porque é parte de nossa natureza. É esse elemento presente em nossa natureza nos permite chegar ao bem, vai dizer Platão. Logo, esse elemento presente em nossa natureza, a nossa alma, a razão presente em nossa alma, nos permite chegar a Deus. Porque a alma é aquele elemento que vai poder nos levar a conhecer a verdade, porque essa verdade está no mundo das ideias. E entendam que eu coloquei a palavra verdade entre aspas, porque o próprio Cristo se apresenta como verdade depois. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E se nós entendemos que por meio da alma nós conhecemos a Deus, então a nossa alma vai conhecer a Deus. E aí eu sugiro você a voltar na parte que o Leandrinho trabalhou na carta aos Tessalonicenses. Também, a verdade que está na alma nos leva a contemplar o belo. O belo que é aquilo que é o transcendente, aquilo que o Aristóteles vai chamar depois para nós de vida teorética, vida contemplativa.
E a alma é aquela que vai nos levar a discernir o bem. Percebam que o bem agora eu coloquei minúsculo. O bem aqui é no sentido de uma vida ética. Ao conhecer a verdade, eu vou saber escolher o caminho que devo seguir. Então, Platão, 400 anos antes de Cristo, sem que a Boa Nova tivesse sido chegada até eles, intuiu aquilo que nós conhecemos. Portanto, a filosofia é um instrumento que nos leva para Deus. A filosofia, a metafísica, a mãe de todas as ciências, ela nos leva a um conhecimento pleno de Deus. Por meio da razão. Depois, o discípulo do Platão é Aristóteles. E aí, lembrando que a referência que nós estamos tendo, esse livrinho do Aristóteles aqui, que é a metafísica. Tá? Vocês não precisam, nesse momento, comprá-lo, a não ser que queiram, mas é daqui que a gente está tirando, tá? E como que Aristóteles intuiu a essência de Deus? Lembra que Platão influenciou Santo Agostinho, Aristóteles vai influenciar Santo Tomás de Aquino. E o Aristóteles, ele parte de algo que ele chama de primeiro motor. O que é o princípio do primeiro motor? Daqui a umas 3 semanas, a gente vai começar a estudar a Suma Teológica. E vocês vão ver como é que o Aristóteles está muito presente no texto de Tomás de Aquino. E aí a gente vai poder fazer essa ligação dos dois. Bom, o Aristóteles, ele intuiu a existência de um primeiro motor. Esse primeiro motor, ele é eterno, ou seja, ele não tem fim, ele é imaterial, ele não é corpóreo, ele é infinito e ele é imóvel. Existe esse ser. Pela falta da revelação, Aristóteles não sabe o nome desse ser. Ele só intui que esse ser existe. E olha que interessante, ele fala, olha, esse ser, chamado de primeiro motor, ele provocou o movimento de todas as coisas e ele em si não foi movido. Gente, isso é maravilhoso. O que o Aristóteles está dizendo é que tudo existe a partir de uma causa anterior. Então, por exemplo, o meu carro anda. Existe uma causa anterior que provoca o movimento do meu carro. A gasolina. Existe uma causa anterior à gasolina. O petróleo. Existe uma causa anterior ao petróleo. Um combustível fóssil. Existe uma causa anterior ao combustível fóssil. Matéria orgânica decomposta. Existe uma causa anterior à matéria orgânica decomposta. A própria matéria orgânica. E se eu for voltando em uma causa anterior, eu vou chegar numa primeira causa. Essa primeira causa moveu todas as coisas. Moveu meu carro, moveu os meus alimentos, moveu a minha relação, moveu tudo. E ele em si não foi movido. O que Aristóteles vai dizer? Essa primeira causa só pode ser aquela que criou tudo. A essa primeira causa, eterna, imaterial, infinita e imóvel, Aristóteles vai chamar de primeiro motor. Quando, por meio da revelação, Santo Tomás de Aquino lê isso, vai falar, matei. Essa primeira causa, esse primeiro motor tem um nome. Esse nome é Deus. Deus é o primeiro motor, que moveu todas as coisas sem que ele em si fosse movido. Depois, essa parte a gente trabalhou na semana passada. Uma outra forma de chegar em Deus é a vida teorética, a vida feliz, a vida contemplativa. Então, o homem que é imperfeito, ele vai copiar um ser que é perfeito. Essa é a primeira causa. E quanto mais o homem copia essas coisas divinas, ele imita essas coisas divinas, mais próximo do ser divino ele vai estar. Gente, nós sabemos o nome disso. Como é que chama imitar as coisas divinas para ser feliz? Santidade. Então, uma vida teorética é uma vida de santidade, que nos aproxima dessa primeira causa, desse primeiro motor.
que é o próprio Deus. Um terceiro aspecto presente na teoria aristotélica que nos chega em Deus, Aristóteles vai chamar de teoria das causas. Ele fala o seguinte: toda substância que existe é explicada por 4 causas. Depois, quando Santo Tomás de Aquino ler a teoria das causas de Aristóteles, ele vai dizer, cara, é exatamente isso. O Santo Tomás de Aquino ele vai pegar essas 4 causas e vai usar essas 4 causas e criar 5 argumentos, e por meio desses 5 argumentos ele vai provar a existência de Deus. Por exemplo, esse meu telefone, ele tem uma causa material. Eu tenho uma causa material. Meu telefone, vidro, plástico, essa é a causa material dele. Minha causa material, carne e osso. Só que a Érica, minha esposa, tem também um telefone, só que o dela é branco. Então, embora o meu telefone e o dela tenham a mesma causa material, tem causas formais diferentes. Porque um é branco, o outro é preto. Um é menor, o outro é maior. Então, nesse momento, eu separei os 2 telefones. Telefones brancos de um lado, telefones pretos de outro. Embora Leandrinho e eu tenhamos a mesma causa material, nós temos causas formais diferentes. Ele se apresenta na forma diferente de mim. Depois, uma terceira causa, Aristóteles vai chamar de causa eficiente. Por exemplo, esse telefone e um que está aqui na minha frente tem a mesma causa material e tem a mesma causa formal. Ambos são telefones, ambos são pretos e retangulares. Só que esse eu faço ligação. O que está aqui na minha frente eu estou usando de webcam. Então, eles se apresentam causas diferentes no seu ponto eficiente. Então, aqui eu acabei de criar um terceiro grupo de telefones. Os brancos, os pretos e os que funcionam como webcam. O meu irmão, muitas pessoas pensam que nós somos gêmeos. Nós somos muito parecidos. Só que meu irmão é engenheiro. Eu sou professor de filosofia. Meu irmão e eu temos a mesma causa material, temos uma causa formal semelhante, mas temos causas eficientes diferentes. Para chegar na causa final. A causa final do meu irmão é projetar carros. A causa final minha é ensinar filosofia. Quando São Tomás de Aquino conhecer essas 4 causas de Aristóteles, ele vai dizer, cara, aqui eu chego em Deus. Porque Deus criou todas as coisas. Então a causa material foi provocada por Deus. Deus deu forma a todas as coisas. Então a causa formal foi dada por Deus. Deus transforma todas as coisas para chegar na sua potência. Então Deus é uma causa eficiente. E o homem tem como finalidade chegar em Deus. Mas isso vai ficar para quando a gente for falar de Santo Tomás de Aquino. Então, eu não terminei ainda Aristóteles, mas eu vou parar por aqui. Não, dá tempo. Em 3 minutos eu faço a última parte. Então, o primeiro motor, a vida feliz, a teoria das causas, e por último, Aristóteles fala que para chegar no conhecimento de um ser, do próprio ser, ele apresenta 3 elementos. Primeiro, a ideia de ato e potência. O que é o ato? O ato é a coisa em si. O ato é aquilo que é. Quando eu olho para um ovo, o ovo está na condição de ato. O que é a potência? Potência é aquilo que virá a ser. É o devir. Potência é aquilo que o ato se transforma. Então, aquele ovo, ele virou a ser um pintinho. Ele virou a ser um omelete. Então, é a potência. Ato, aquilo que é. Potência é aquilo que virá a ser. Então, voltando, por exemplo, ao meu irmão e eu. Em ato, nós temos a mesma estrutura. Somos homens, seres humanos. Em potência,
Eu sou professor de filosofia, meu irmão é engenheiro. Quando Santo Tomás de Aquino lê isso, ele vai falar: cheguei em Deus. Depois, ele vai dizer da essência e do acidente. O que é essência? Essência é o atributo do ser, aquilo que me define. O que é o acidente? Acidente é como eu me apresento. Então, o que me fez ser professor? Porque ser professor é um acidente. Ser professor é um resultado da minha vida. O que me fez ser professor, senão a própria graça de Deus? Na essência, nós 30 que estamos na sala, nós somos, em essência, criaturas. Que é por Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus. Mas tem no nosso meio estudantes de direito, nós temos professores, nós temos donas de casa, nós temos várias questões, que são os acidentes. Mas que na essência nós somos a mesma coisa. Em Jesus Cristo, nós somos, na essência, filhos de Deus. E por último, Aristóteles vai falar de necessário e contingente. O que é o necessário? Necessário é a condição. Necessário é aquela condição para que o contingente exista. Nós só existimos porque há uma primeira causa que nos fez existir. Que, como eu disse há pouco, criou todas as coisas e não foi criado. Moveu todas as coisas e não foi movida. Portanto, o necessário é o primeiro motor. O homem é contingente. Pela revelação, o que Tomás de Aquino vai dizer? Deus é necessário. E nós somos contingentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.